Fala pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Pedro Cartelli e hoje, nesse vídeo, eu vou explicar e vou te ajudar a produzir uma redação estilo Enem, certo? No vídeo anterior que saiu aqui no canal, que eu dei algumas dicas de redação, eu falei de um jeito bem superficial, então algumas pessoas ficaram com dúvidas. Então o que eu fiz? Nesse vídeo, eu separei esse vídeo justamente para explicar de um jeito mais completo e que você não tenha mais dúvida em relação a isso. Beleza? Se você gosta desse tipo de vídeo e quer mais material de estudo, por sinal, lá no Instagram eu estou disponibilizando vários materiais de estudo, apostila de citação, alusão, modelo de redação. Então, se você ainda não tem acesso, dá uma olhada lá depois. Aproveita e se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha e é isso. Vamos lá. Antes de falar da introdução, primeiro eu quero falar sobre as competências que são cobradas no Enem, certo? Para alguns não é novidade, mas tem gente que ainda não sabe. No Enem existem 5 competências, certo? E você precisa seguir essas 5 competências para você atingir a nota máxima, que é 1000. Cada competência vale 200 pontos. E isso dá um total, né? Já que são 5 competências, dá um total de 1000 pontos. A primeira competência eu separei por parte. A gente vai falar primeiro aqui agora da primeira competência que é cobrada na redação. Ela diz o seguinte, que a gente tem que demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. O que isso significa? Que a gente não pode colocar na nossa redação gíria, palavrão e nem uma linguagem informal, que normalmente a gente usa no dia a dia. Beleza? Além disso, atentar com o uso da vírgula, erro ortográfico, que tem muito, uso da crase. Então, tenham consciência disso, certo? Estudem o uso da vírgula, da crase, pontuação, erro ortográfico e a linguagem, ok? Não tem muito segredo não nessa competência. A competência 2 está relacionada com a estrutura, né? Se você atende às exigências da banca em estruturar a sua redação com texto dissertativo argumentativo. Ou seja, a gente vai dissertar, a gente vai falar sobre o problema na terceira pessoa, jamais na primeira pessoa. Você não pode falar, eu acho que o problema acontece por tal e tal fator. Não, você tem que falar, o problema acontece devido a isso e aquilo, ok? Sempre na terceira pessoa, nunca use a primeira pessoa do singular, o eu, jamais. Além disso, do dissertativo tem o argumentativo, ou seja, você vai ter que argumentar, vai colocar argumentos, pontos de vistas, certo? Para problematizar o tema que foi exigido. Então, você vai dissertar, vai falar sobre o problema e, com isso, você vai argumentar, certo? Além disso, nessa competência, você tem que ter uma noção de deixar o seu texto proporcional. Como assim? Você não pode deixar uma introdução grande e o parágrafo de desenvolvimento pequeno, ou então conclusão muito grande e introdução muito pequena, né? Você tem que deixar proporcional. O ideal é que na introdução você deixe entre 4 a 6 linhas, entre 4 e 6 linhas. No desenvolvimento pode variar de 7 a 9 linhas e na conclusão de 6 a 8 linhas. E aí você mantém uma estrutura proporcional, né, coerente, e não corre o risco de perder pontos nessa competência. Vamos lá, a competência 3 fala o seguinte: selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Ou seja, no meu ver, para mim, essa é a competência mais importante. Por quê? Porque é a base, certo? São os argumentos que você vai colocar em seu texto. O que eu vejo muito são pessoas que gostam de colocar vários repertórios socioculturais e não relaciona, não argumenta, não coloca pouca informação sobre o tema e mais sobre o repertório sociocultural. Por exemplo, você vai falar sobre intolerância religiosa e aí você vai citar a Inquisição, né? Uma coisa que aconteceu da história. E aí você fala muito da Inquisição, né? E não fala do tema, que é a intolerância religiosa. As pessoas querem colocar vários tipos de repertório sociocultural, colocam até mais que 3, né? Sendo que está errado. O ideal é até 3, um na introdução, que não é obrigatório, e um em cada parágrafo de desenvolvimento. Então as pessoas exageram e acabam não cumprindo, né, exatamente com essa competência, que é você argumentar e falar sobre o tema. Você tem que pensar o seguinte, é o tema que está sendo discutido. O repertório sociocultural é só um detalhe, é só um complemento. É só algo que você vai enriquecer o seu texto, ok? Mas não é o
o que você tem que focar, o que você precisa priorizar são seus argumentos, como você vai relacionar com o tema, certo? Então, é isso aí. A competência 4 não tem muito segredo, ela fala o seguinte: demonstrar o conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. O que isso significa? O corretor quer ver como você coloca, como você junta períodos, certo? Como você vai linkando o seu texto, se tem progressão textual. Como assim? Você está falando sobre um assunto e em seguida vai abordar uma nova ideia. Como é que você vai relacionar a ideia antiga com a atual? Com o uso de conectivos. Você vai linkar um período com o outro com o uso de um conectivo, um recurso coesivo. Então assim, não tenha dó, use bastante conectivo, além disso, de adição, por exemplo, ou então portanto na conclusão, certo? Porque isso ajuda muito e dá uma ideia de progressão textual, e que seu texto está todo estruturado, que está todo linkado, e isso é muito bom. Então, use bastante conectivo, de continuação, de adição, de oposição, quando for uma ideia contrária, né? Por exemplo, no entanto, entretanto, contudo. Lá no Instagram tem uma apostila com vários tipos de conectivos, então se você quer ganhar mais vocabulário com isso, dá uma conferida lá, ok? A última competência, né, a quinta, está relacionada com a conclusão, e ela diz o seguinte: elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado que respeite os direitos humanos. Ou seja, você precisa tomar o máximo de cuidado para não infringir os direitos humanos, certo? Você tem que apresentar uma proposta de intervenção para o problema que você colocou na sua redação. Por exemplo, se você está colocando que o problema é a educação, você tem que colocar uma proposta de intervenção relacionada com a educação. Você tem que ser coerente com as coisas que diz em seu texto, certo? É a ideia da progressão textual, que seu texto está todo estruturado e que tudo está linkado, entende? Então assim, preste atenção nessa parte e além disso, saiba, né, tenha consciência das regras que são exigidas na conclusão, que é o que tem que fazer, como fazer, mas isso eu vou detalhar um pouco mais na frente do vídeo, na parte da conclusão. Agora que a gente já entendeu quais são as competências exigidas, a gente vai para a introdução. A introdução é um parágrafo muito importante porque é o seu primeiro contato com o corretor. E o que você deve colocar na introdução? Tem 4 pontos importantes nesse parágrafo. O primeiro não é obrigatório. Ele diz o seguinte: é um repertório sociocultural, certo? Como assim? Você vai pegar uma obra literária, um filme ou uma citação filosófica ou de alguma autoridade que esteja relacionado com o tema que será discutido, ok? E aí logo em seguida que você usou essa citação, você vai relacionar com o tema em questão, o tema que vai ser discutido. Você precisa colocar o tema, certo? Porque não tem lógica, não tem sentido você não colocar o que está sendo discutido, o que vai ser discutido ao longo da sua redação. O corretor precisa saber. E aí, após isso, você vai apresentar sua tese. A tese é a marca crítica do seu texto, como você vai estruturar ao decorrer da sua redação. E em seguida, você vai apresentar ou 2 problemas, certo, do tema, ou você vai falar uma causa e uma consequência do tema. Atenção nessa parte. Se você colocar 2 problemas, o D1, né, você vai ter que falar desse problema específico, e no D2 do segundo problema. Se for causa e consequência, o D1 é a causa, você só vai falar da causa, e no D2 da consequência. Então, preste muita atenção nisso, porque é importante, o corretor percebe, e isso está relacionado com a competência 2, né? Se você tem essa noção do texto dissertativo argumentativo. Agora o desenvolvimento. Diz o seguinte: retomar o argumento citado na introdução, uso de um repertório sociocultural, relacionar o repertório com o problema e defender e finalizar seus argumentos. Então vamos por parte. Primeiro, retomar o argumento citado na introdução. Se você falou que o problema é a falta de educação, então você tem que colocar nesse desenvolvimento a falta de educação. Eu sempre falo isso, mas é uma questão de coerência. Se você falou uma coisa na introdução, você precisa abordar novamente no desenvolvimento. É a ideia da progressão textual. E aí, após isso, você vai utilizar um repertório sociocultural e em seguida você vai relacionar com o problema. Você não pode colocar um repertório que não tenha nada a ver com o tema e nem com o problema que está sendo discutido. E por fim, você vai defender e finalizar os seus argumentos. É o desfecho do seu desenvolvimento. É onde você vai argumentar e vai relacionar tanto com o repertório que foi utilizado, como com o argumento que foi citado na introdução.
Como eu já disse, mas vale relembrar novamente, esse parágrafo é muito importante porque é a parte onde você vai argumentar, vai mostrar para o corretor que você tem consciência do problema, que você está argumentando, que você sabe do que está falando, que você tem ideias, que tem informações, que tem fatos. Então, assim, é um parágrafo muito importante e você precisa priorizar ele, precisa enriquecer de argumentos. E por fim, a conclusão é também uma das partes mais essenciais, mais importantes, porque é o desfecho, certo? E a competência 5 diz respeito a ela. Então, assim, quanto mais próximo dos padrões que são exigidos nessa competência, na quinta, mais chance você tem de atingir 200 pontos nessa competência. Mas vamos lá. De início, você precisa começar a sua conclusão com uma frase de impacto. Como assim? Normalmente as pessoas sempre colocam aquela frase clichê: medidas são necessárias para combater o problema. Todo mundo começa a conclusão com isso. Então, o que você pode fazer para se destacar? Tem uma marca de um texto autoral mesmo, sabe? Que o corretor veja e fala assim: nossa, essa redação é diferente das outras. Então, comece, por exemplo: é inaceitável, portanto, que o problema continue na sociedade. Entende? Então, assim, é uma frase de impacto que destaca a sua conclusão e que faz com que você se diferencie dos outros estudantes, né? Das outras redações. Depois disso, você vai apresentar ao agente social, quem vai resolver o problema, e em seguida a ação e o meio que isso será feito. Como assim? O agente social é o Ministério da Educação. O que ele vai fazer? Qual é a ação? O que tem que ser feito? E como isso vai ser feito? Vai ser por meio de parcerias público-privadas? Vai ser por verbas estatais? Vai ser pelo apoio da mídia? Então você tem que definir e deixar isso bem claro para o corretor na conclusão. E por fim, você vai apresentar a finalidade e detalhar sua proposta. A finalidade, por que isso tem que ser feito? Por que o agente social deve fazer isso? Você tem que detalhar isso, enriquecer a sua conclusão e, por fim, finalizar ela com um fechamento. Normalmente o fechamento é sempre uma frase de impacto também. Ou você retoma um repertório que já foi utilizado na sua redação, ou então você finaliza dizendo que adotando tais medidas, né, conforme você disse na sua proposta de intervenção, o problema vai ser atenuado, vai ser resolvido. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou então me manda mensagem lá no Instagram, @PedroCartelli. Para quem não sabe, eu tenho uma plataforma de correção, @GuiaNota1000 lá no Instagram. Então, se você tem interesse de mandar sua redação, manda por lá, ok? Que a gente vai estar corrigindo, vai estar te dando algumas dicas e macetes para melhorar. Mas no geral é isso. Eu espero ter ajudado vocês, que vocês tenham entendido. Bom estudo e até o próximo vídeo.